Meu nome é Leonor, tenho 25 anos e, às vezes, sinto que a vida me prende dentro de uma gaiola invisível. Desde que perdi meus pais, vivo sob os cuidados da minha tia Mariana e do tio Arthur numa casa antiga nos arredores de Coimbra, uma cidade cheia de história, com suas ruas estreitas e pedras que contam segredos antigos. Mas a casa onde moro guarda seus próprios segredos. Quando cheguei aqui, ainda era uma garota cheia de sonhos. Sonhava em ver o mar, sentir a brisa no rosto e ser livre para decidir meu destino. Mas eles, tia e tio, sempre me disseram que o mundo lá fora é perigoso demais para alguém como eu. E eu, aos poucos, fui acreditando. A casa é linda, com jardins tomados pelo tempo e janelas grandes que raramente são abertas. O silêncio pesa. Cada passo parece ecoar com histórias que não me pertencem, histórias que eles não querem que eu saiba. Nunca saí sozinha. Nunca tive um emprego fixo. Tudo era controlado, monitorado. Estudar online era minha única válvula de escape. Até o dia em que Tomás chegou. Ele foi contratado para cuidar do jardim que, confesso, parecia mais uma floresta selvagem. Quando o vi pela primeira vez, logo notei que ele era diferente. Alto, com olhos profundos e calmos, um jeito tranquilo de andar que contrastava com o peso que eu sentia na casa. Ele não parecia intimidado pelas regras invisíveis daquele lugar. Naquele dia, Tomás me cumprimentou com um sorriso leve e disse: Oi, Leonor. É um prazer cuidar deste jardim, mas confesso que não entendo muito das plantas daqui. Eu sorri de volta, surpresa com a simplicidade da conversa. Eu também não entendo muito disso, mas adoro observar a vida crescer. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém falou comigo sem medo ou desdém. Talvez ele nem percebesse, mas aquela pequena conversa acendeu algo dentro de mim. Uma fagulha de esperança. Nas semanas que se seguiram, comecei a passar mais tempo no jardim. Fingia ler para poder observar Tomás trabalhar. A presença dele era um alívio silencioso contra as paredes opressoras da casa. Por vezes, sentia que podia respirar mais fundo, mesmo que só fosse por alguns minutos. Mas o medo estava sempre ali, espreitando. Tia Mariana não gostava das mudanças em mim. Ela costumava me chamar para dentro assim que via meus passos vagando para fora dos limites impostos. Leonor, cuidado onde anda. O mundo lá fora não é seguro, dizia ela com voz firme, como quem repete uma lição que nunca quer aprender. Eu tentava não mostrar o quanto suas palavras me machucavam, mas às vezes a ansiedade apertava meu peito. E aquela sensação de estar sendo observada por olhos invisíveis me fazia questionar tudo. Foi numa tarde chuvosa que, ao explorar uma velha estante da biblioteca, encontrei um papel amarelado caído entre as páginas de um livro empoeirado. As palavras escritas à mão tremiam, como se tivessem sido escritas por alguém com pressa ou medo. As portas da casa não estão trancadas, Leonor. Só precisas encontrar coragem para abri-las. Meu coração disparou. Quem teria deixado aquela mensagem? E por quê? Eu queria acreditar que Tomás poderia ser a chave para essa coragem, mas ainda não sabia até onde aquela conexão poderia me levar. À noite, quando tudo parecia mais silencioso, eu ficava na janela do meu quarto olhando as estrelas, perguntando-me se algum dia conseguiria escapar daquele medo que parecia me prender há tanto tempo. E se a verdadeira prisão não fosse a casa, mas as correntes invisíveis que colocaram no meu coração? Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não senti o medo dominar. Senti uma estranha força crescendo dentro de mim, uma vontade de lutar, de descobrir a verdade, de me libertar. E era só o começo. Depois daquela tarde em que encontrei o bilhete escondido no livro, tudo dentro de mim começou a mudar. Era como se, de repente,
o mundo ao meu redor estivesse cheio de pistas, sinais que antes eu ignorava, ou que, talvez, não estivesse pronta para enxergar. Comecei a observar mais. Não apenas o jardim, mas os sussurros entre as paredes, os olhares da minha tia, os passos cuidadosos do tio Arthur quando achava que eu não estava por perto. Eles sempre foram rígidos, mas agora, havia tensão nos gestos deles. Como se soubessem que algo estava prestes a escapar do controle. E havia Tomás. Ele nunca forçava a conversa, mas também nunca se esquivava. Seus olhos me procuravam com uma naturalidade reconfortante. Um dia, quando o vi arrumando as plantas perto da fonte coberta de musgo, tomei coragem e me aproximei. Você gosta de trabalhar aqui? Perguntei, tentando parecer casual. Ele me olhou com um sorriso contido. Gosto de jardins. Eles são sinceros. Quando algo está errado, a planta mostra. Basta observar. Aquilo me tocou de um jeito estranho. Talvez eu fosse uma dessas plantas. Murchando em silêncio, à espera de alguém que soubesse ler os sinais. Sentamos próximos à fonte. Era um lugar esquecido da casa, quase nunca usado. Eu contei a ele sobre o bilhete. Esperava que dissesse que era bobagem, que eu estava imaginando demais. Mas ele apenas escutou, atento, e ao final, perguntou: E o que você sentiu quando leu? Medo e esperança, respondi com honestidade. Ele não disse mais nada. Apenas assentiu, como se compreendesse mais do que dizia. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram mais frequentes. Eu passava horas com ele no jardim, falando sobre coisas simples, livros, filmes antigos, receitas que nunca cozinhei. Era como se, ao seu lado, eu pudesse ser eu mesma, sem medo de repreensão. Mas a liberdade tem um preço. Uma tarde, enquanto Tomás regava as roseiras, ouvi minha tia discutindo com o tio no escritório. A porta estava entreaberta, e não consegui resistir. Ela está diferente. Está mais viva, disse ela, com amargura. Isso não é bom. Já falei com o advogado. Ainda temos controle até os 26. Depois, não teremos mais nada. E se ela descobrir antes disso? E se ele abrir os olhos dela? Meu coração gelou. Saí dali em silêncio, tentando controlar a respiração. A conversa ecoava na minha mente, controle até os 26, abrir os olhos dela. Então era isso? Eu era apenas uma peça em um jogo maior? Minha vida era um contrato assinado por conveniência? Corri para o jardim, aflita. Tomás percebeu meu estado e se aproximou. Aconteceu algo? Eles estão escondendo algo. Minha vida, minha liberdade. E você sabe o que é, não sabe? Ele hesitou. Pela primeira vez, desviou o olhar. Eu não posso te dizer tudo. Ainda não. Mas posso garantir uma coisa, você tem o direito de saber a verdade. E eu estou aqui por isso. Por que você se importa? A resposta dele foi simples. Verdadeira. Porque ninguém merece viver com medo. Aquelas palavras ficaram comigo durante toda a noite. Eu não dormi. Revirei caixas velhas no sótão, li cartas antigas da minha mãe, procurei qualquer pista, qualquer verdade. E então, encontrei uma fotografia. Eu, criança, sentada no colo da minha mãe, ao lado de um homem que não era meu pai. No verso, escrito à mão. Para minha Leonor, que um dia vai ver além das paredes. No canto da foto, uma assinatura apagada, que começava com a letra M. Voltei para o quarto tremendo. Será que minha mãe sabia que algo iria acontecer?
Será que ela tentou me avisar? Na manhã seguinte, quando desci para o café, notei que Tomás não estava no jardim. O jardineiro não virá hoje, disse minha tia, seca. Ele não trabalha mais aqui. Meus olhos arderam. Não respondi nada. Apenas voltei para o meu quarto, fechei a porta e encostei a testa contra a madeira fria. Sabia que ele não sairia sem motivo. Sabia que isso era só o começo. E se Tomás se foi, eu teria que descobrir tudo sozinha. Desde que Tomás foi embora, o silêncio da casa ficou mais pesado. Até o vento parecia evitar passar pelas janelas. Eu passava os dias tentando manter a mente ocupada, mas tudo me lembrava dele. O cheiro do jardim, o som das folhas balançando, até os pássaros pareciam calar. Mas o que mais me incomodava era o vazio que ele deixará, e a certeza de que não foi embora por vontade própria. Decidi que não esperaria mais pelas respostas. Naquela noite, esperei todos dormirem. A casa ficava mergulhada numa escuridão quase total depois das 22 horas. Peguei a fotografia que havia encontrado, aquela com o bilhete escrito no verso, e caminhei com passos silenciosos até o corredor do sótão. A madeira do chão rangia sob meus pés, e cada rangido parecia um grito no escuro. Eu lembrava que havia uma porta trancada no fim daquele corredor. Uma que nunca me deixaram abrir. Desde criança, diziam que era só um depósito cheio de tralhas. Mas sempre achei estranho. Era a única com fechadura reforçada. Tentei girar a maçaneta. Trancada. Mas lembrei da antiga cômoda no quarto da minha mãe. Já vasculhara quase tudo, menos a parte de baixo. Voltei correndo, guiada pela adrenalina. Lá estava ela, uma pequena chave dourada, escondida dentro de uma meia velha. Voltei para o sótão. O coração batia como um tambor. A chave entrou perfeitamente. A porta rangeu ao abrir e revelou um quarto coberto por lençóis brancos. Móveis antigos, caixas empilhadas, livros. Mas havia algo mais ali, um baú no centro da sala, diferente de tudo. Era de madeira escura, com ferragens de bronze e o símbolo de uma flor gravado na tampa. Ajoelhei-me, abri com cuidado. Dentro, papéis, documentos, e um diário. Diário de Marta Oliveira, dizia a capa. Marta. A inicial, M da fotografia. Abri as páginas com as mãos trêmulas. As primeiras datas eram de antes do meu nascimento. Ela falava sobre um relacionamento proibido, sobre uma herança, sobre ameaças, e depois, sobre mim. Se algo acontecer comigo, quero que Leonor saiba quem ela é. Eles não podem apagar tudo. O nome dela está no testamento. É tudo dela por direito. Mas só aos 26, antes disso, eles têm poder. Mas a verdade pode libertá-la. O mundo girou ao meu redor. Minha mãe sabia que algo aconteceria. E o mais absurdo, meus tios sabiam também. Eles estavam me mantendo aqui, como prisioneira, para manter o controle sobre algo que seria meu. Saí do quarto correndo, apertando o diário contra o peito. Na escada, dei de cara com tia Mariana. O que você tem aí? A verdade, respondi, sentindo a raiva subir pela garganta. Você mentiu a vida inteira para mim. Ela tentou se aproximar, mas recuei. Isso não é o que você pensa, Leonor. Nós te protegemos. Me prenderam. Ela suspirou, e pela primeira vez, vi algo diferente no olhar dela, cansaço. Se soubesse o que aconteceu com sua mãe, entenderia. Então me conte. Ela hesitou. Depois disse, com voz fria. Sua mãe foi morta por confiar nas pessoas erradas. Assim como você está prestes a fazer.
Desci as escadas às pressas. Precisava sair dali. Precisava ver Tomás. Ele era o único em quem podia confiar. Corri para o jardim. Já era madrugada, mas a lua iluminava meu caminho. Foi então que vi algo se mexer no fundo do quintal. Entre as sombras, uma figura surgiu. Tomás? Mas não era ele. Era um homem alto, de rosto coberto, parado entre as árvores. Leonor, ele disse, com uma voz que não reconheci. Chegou a hora de você saber tudo. E então, desapareceu entre as sombras como se nunca tivesse estado ali. A aparição daquele homem encapuzado ficou gravada em mim como uma queimadura. Aquela voz, profunda, calma, firme, não era familiar, mas ela sabia meu nome. Ele sabia mais do que deveria. Voltei para dentro da casa sem dizer uma palavra. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o diário de Marta. A sala estava escura. Meu tio e minha tia não estavam à vista. Aproveitei o momento para trancar a porta do meu quarto e empurrar a cômoda contra ela. Passei o resto da madrugada lendo o diário inteiro. As páginas finais eram as mais assustadoras. Se algo me acontecer, o culpado estará dentro da família. Se minha filha estiver lendo isso, fuja. Eles não vão deixá-la sair quando souberem que descobriu a verdade. Marta não era apenas alguém próxima da minha mãe. Ela era minha mãe. Minha mãe biológica. Isso me fez cair em lágrimas. Tudo o que vivi nos últimos anos, o isolamento, o controle, as respostas evitadas, tudo fazia sentido agora. Eu tinha sido criada por quem escondeu meu passado, meu nome verdadeiro, meu direito à vida fora daqueles muros. A família que deveria me proteger era a mesma que me aprisionava. Ao amanhecer, vesti um casaco, escondi o diário dentro da bolsa e me preparei para sair da casa pela porta dos fundos. Sabia que tinha pouco tempo até que percebessem meu plano. Atravessei o jardim devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Tomás. Estava de volta, ofegante, com terra nos sapatos e uma expressão tensa. Leonor, sussurrou. Precisamos ir. Agora. Como você voltou? Não importa. Alguém está nos vigiando. Eu tentei avisar antes, mas eles me afastaram à força. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eles mentiram para mim, Tomás. Durante toda a minha vida. Ele assentiu. Eu sei. E não são só mentiras. São crimes. Sua mãe tentou escapar também. Mas eles foram mais rápidos. Ele me puxou pela mão e começamos a correr pela lateral da casa. Mas não chegamos longe. Meu tio Arthur surgiu diante de nós, com o rosto vermelho e os olhos frios. Aonde pensam que vão? Fora daqui, eu disse com voz firme, mesmo sentindo o medo apertar meu peito. Eu sei de tudo. Ele deu um passo à frente, mas Tomás ficou entre nós. Se você tocar nela, vai se arrepender. Meu tio riu, um riso seco e amargo. Você acha que pode protegê-la? Você não sabe nem metade do que está envolvido aqui. Eu sei o suficiente, respondi. Sei que a herança da minha mãe está em meu nome. E sei que vocês me mantiveram presa para continuar no controle. Os olhos dele se apertaram. Acha que o mundo lá fora é melhor? Eles vão rir da sua história. Não tem provas. Tirei o diário da bolsa e o mostrei. Tenho sim. Ele empalideceu. Isso não deveria existir. Mas existe. E agora, nada vai me impedir. Nesse momento, ouvimos o som de pneus no cascalho da entrada.
Tomás me puxou para trás de uma árvore. Um carro preto estacionava em frente à casa. Dele saíram dois homens altos, vestidos de terno. Um deles era o mesmo que apareceu no jardim na noite anterior. Quem são eles? Sussurrei. Pessoas que têm interesse na sua história, respondeu Tomás, com a voz baixa. Mas não sei se estão do nosso lado. Um dos homens olhou diretamente para onde estávamos escondidos. Leonor. Chamou, com a mesma voz da noite anterior. Sua mãe confiou em mim. E chegou a hora de você confiar também. Fiquei paralisada. Tomás me olhou. A decisão é sua. Mas se você for, não haverá volta. Meus dedos apertaram o diário. Meu coração batia tão alto que eu mal conseguia pensar. Mas então, lembrei das palavras escritas nas últimas páginas. Coragem é a única chave. Dei um passo à frente. Quando dei aquele passo à frente, sentia como se estivesse cruzando uma linha invisível. Uma linha que separava tudo o que fui, do que eu estava prestes a me tornar. O homem de terno me encarou com expressão serena, mas determinada. Seus olhos não pediam confiança, exigiam. Ao lado dele, o outro agente abriu a porta do carro. Seu nome verdadeiro é Leonor Marta de Oliveira. E você está em perigo, disse ele, com firmeza. Venha conosco. Agora. Tomás hesitou, mas ficou atrás de mim. Eu respirei fundo e subi no carro. Não sabia quem eram, nem para onde me levavam, mas sabia que ficar era pior. O carro arrancou em silêncio, sumindo pela estrada de terra, enquanto minha antiga casa desaparecia no retrovisor como uma sombra que finalmente se dissolvia. Dentro do veículo, o homem explicou. Seu tio e sua tia estavam administrando os bens deixados por Marta até que você completasse 26 anos. Mas quando perceberam que sua mãe havia deixado provas, tomaram medidas extremas. Eles a mataram? Minha voz saiu baixa, quase irreconhecível. Ele olhou para mim. Ainda estamos investigando. Mas temos suspeitas. E não são os únicos envolvidos. Meus dedos apertaram o diário como um amuleto. Cada palavra ali dentro era uma peça do quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Pararam o carro diante de uma casa isolada, de paredes brancas e portão de ferro. Não era uma prisão. Mas parecia um abrigo. Lá dentro, me ofereceram chá, uma toalha quente, e algo que eu não recebia há anos, respostas. Soube que Marta havia tentado fugir com documentos e dinheiro. Que Tomás era um dos poucos funcionários da casa que ela realmente confiava. E que, antes de morrer, ela deixou instruções sobre onde esconder o diário e como proteger minha identidade até que eu estivesse pronta. E por que vocês não apareceram antes? Perguntei. Porque alguém nos estava observando também. Mas agora, com o diário em mãos, temos uma chance. Uma chance de quê? Ele suspirou. De fazer justiça. De recuperar o que é seu. E de proteger outras jovens como você. As palavras ecoaram dentro de mim. Não era apenas sobre mim. Era sobre todas as verdades enterradas que precisavam vir à tona. Naquela noite, dormi num quarto simples, mas tranquilo. Pela primeira vez, sem tranca do lado de fora da porta. Mas o descanso não durou muito. Acordei com um estrondo vindo da sala. Levantei assustada e encontrei Tomás de pé, encostado na parede, ofegante. Eles nos encontraram, sussurrou. O agente entrou logo em seguida, com uma arma em punho. Leonor, você tem que sair. Agora. Mas como? Para onde? Ele jogou uma mochila sobre a mesa.
Há um barco esperando por você na marina de Peniche. Leva direto para o sul, onde temos uma base segura. Tomás irá com você. Eu hesitei. E vocês? Ele me olhou com um meio sorriso. Nós vamos atrasá-los. Você precisa viver para contar essa história. O mundo precisa saber. A fuga foi rápida. A madrugada estava coberta por névoa, e o som das ondas misturava-se com meu coração disparado. Entramos no barco sem acender nenhuma luz. Tomás conduzia com firmeza, mesmo sob pressão. Deixei a terra firme para trás. Mas dentro de mim, tudo estava em movimento. Tomás? Sim. Você acredita que vou conseguir vencer isso? Ele olhou para mim, e por um momento, aquele medo constante desapareceu. Você não precisa acreditar agora. Só precisa continuar. Horas depois, avistamos as luzes da costa. Estávamos chegando. Mas, antes de atracar, notei algo estranho. Um barco escuro vinha atrás de nós. Sem bandeira. Sem sinalização. Tomás apertou o motor. Segure-se, disse. Mas era tarde demais. Um som agudo cortou o ar. O casco do barco estremeceu. Fomos atingidos por algo. Caí na água gelada, lutando para manter o diário acima da cabeça. Tomás mergulhou logo atrás. Enquanto a escuridão me engolia, ouvi uma voz distante, do barco que nos seguia. Ela não pode escapar. Não de novo. Lutei para subir, engolindo água salgada, sentindo meus braços fraquejarem. Mas algo, ou alguém, me puxou para cima. A última coisa que vi antes de apagar foi o céu escurecendo, e o diário flutuando ao meu lado. Acordei em uma praia, sozinha. O diário estava nas minhas mãos, encharcado, mas intacto. Tomás não estava ao meu lado. Levantei, tonta, com a boca salgada e o corpo doendo. No horizonte, via apenas o mar. Mas eu estava viva. E agora, nada mais me impediria de contar a verdade. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.